Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o José Gabriel e no vídeo de hoje vou mostrar todos os dubladores dos personagens de Chaves. Começando pelo protagonista Chaves, que é aqui no Brasil, quer dizer, o intérprete dele é o Roberto Gomes Bolanhos, que é o Chespirito. Ele teve 3 dubladores. O primeiro dublador foi o Marcelo Gastaldi. Só que infelizmente, gente, o Marcelo Gastaldi ele faleceu por conta de uma forte pneumonia. Certo? O segundo dublador é o Tata Guarnieri, que ele assim dublou o Chaves nos DVDs, na dublagem do Chaves nos DVDs. Inclusive ele até dublou o Chaves no desenho animado. E atualmente quem dubla o Chaves até hoje é o Daniel Miller. Ele é o atual dublador do Chaves. Ele dublou o Chaves na dublagem do Multishow. Também dublou lá na Rio Sound. Ele também dublou o Chaves no desenho animado. Ele foi a segunda voz do Chaves no desenho animado. Bom, falamos do Chaves, agora vamos falar do melhor amigo dele, o Kiko, que o intérprete dele é o Carlos Villagrán. No Brasil ele também teve 3, igual o Chaves. O primeiro dublador dele foi o Nelson Machado. O segundo dublador foi o Sérgio Stern, que dubla o Kiko no desenho animado do Chaves, entendeu? E o último dublador é um jovem dublador chamado Vinícius Souza. Ele, assim, começou a dublar recentemente, sabe? O único trabalho do Vinícius Souza na dublagem é o Kiko. Ele dublou o Kiko lá na Rio Sound, nos estúdios da Rio Sound. Certo? Agora vamos falar do Seu Madruga, que o intérprete dele é o Ramon Valdez. Ele teve 2 dubladores diferentes, Primeiro ele foi dublado pelo Carlos Alberto Cedi. E depois ele foi dublado pelo Marco Moreira, que dublou o Seu Madruga lá nos estúdios da Rio Sound. Certo, agora vamos falar da filha do Seu Madruga, a Chiquinha. A intérprete dela é a Maria Antonieta de las Neves. No Brasil teve 2 dubladoras também, igual o pai dela. A primeira dubladora da Chiquinha é ela, a Sandra Mara Azevedo. A segunda dubladora da Chiquinha é a Cecília Lemes. Certo? Agora vamos falar da mãe do Kiko, a Dona Florinda, que a intérprete dela é a Florinda Mesa. Florinda Mesa. Aqui no Brasil ela é dublada pela Marta Volpiani. Certo, agora vamos falar
da sobrinha da Dona Florinda e também a prima do Kiko, a Pops, que a intérprete dela também é a Florinda Messa, e no Brasil ela é dublada pela... Isso mesmo, ela de novo, a Marta Von Piane. Certo, agora vamos falar da Dona Clotilde, que a intérprete dela é a Angelines Fernandes. E aqui no Brasil acho que ela teve assim, eu não sei muito bem, mas enfim. A primeira dubladora dela é a Helena Samara, só que infelizmente ó, ela faleceu em 2006, que ela faleceu em 2006, ó, com 74 anos de idade. Ela foi a primeira voz, ó, da Dona Clotilde no desenho animado do Chaves. A segunda dubladora é a Beatriz Loureiro, que depois, ó, ela dublou, ó, a Dona Clotilde lá na Rio Sound, nos estúdios da Rio Sound, também dublou no desenho animado do Chaves também. E a quarta, não, a terceira dubladora dela é a Isaura Gomes. E infelizmente, gente, ela faleceu, tá? Acho que foi no ano de 2021, não sei muito bem. Mas enfim, infelizmente ela veio a falecer. E a última dubladora é a Patrícia Scalvi. Ela foi a terceira voz, ó, da Dona Clotilde lá na animação do Chaves. Certo? Agora vamos falar do Senhor Barriga. E o intérprete dele é o Edgar Vivar. E aqui no Brasil ele teve 3 dubladores diferentes, ó. A Dona Clotilde teve 4, é porque eu perdi a conta, mas enfim. O Senhor Barriga, ele teve 3 dubladores diferentes. Primeiro ele foi dublado pelo Mário Vilela. E infelizmente ó, ele faleceu por conta de complicações a diabetes. E o segundo dublador dele é o Gilberto Baroli, que dublou ele lá nos estúdios Gabia, na dublagem pro DVD. E o último dublador dele, do Senhor Barriga, é o Gustavo Berriel. Não, gente, eu errei. Na verdade, ó, antes do Gustavo Berriel, na verdade, ó, depois do Gilberto Baroli, quem dublou o Senhor Barriga foi, assim, o Marcelo Torreão, que foi a primeira voz do Senhor Barriga no desenho. Foi aí que depois veio o Gustavo Berriel, tá, gente? Que eu errei, tá? A culpa não é minha, a culpa é do meu esquecimento, tá bom? Certo, agora vamos falar do filho do Senhor Barriga, o Nhonho, que ele também é interpretado pelo Edgar Vivar. E aqui no Brasil ele teve 2 dubladores diferentes, ó. O primeiro dublador é ele de novo, Mário Vilela. E o segundo dublador, sim, é ele de novo também, o Gustavo Berriel.
Certo, agora vamos falar do professor Girafales, que o intérprete dele é o Rubem Aguirre, e ele teve 4 dubladores, assim como o Senhor Barriga e a Dona Clotilde. O primeiro dublador dele foi o Potiguara Lopes, que infelizmente ele faleceu, tá? Por conta de uns problemas cardíacos que ele teve. O segundo dublador é o Osmiro Campos, e infelizmente, ele faleceu no dia 5 de julho de 2015, também por conta de uma parada cardíaca que ele teve, porque ele já estava velho, né? E o, o terceiro dublador é o Mauro Ramos, que dublou o professor Girafales lá no Multishow, na dublagem do Multishow. E o quarto dublador é o Carlos Gesteira. Para vocês que não sabem, o Osmiro Campos, ele dublou o professor Girafales no desenho, mas o Carlos Gesteira, ele foi a segunda voz do professor Girafales no desenho animado, que ele dublou na sexta e na sétima temporada do desenho. Certo, agora vamos falar do Jaiminho, o carteiro, que aqui no Brasil, ó, quer dizer, o intérprete dele é o... Ó, não é pra rir não, tá ouvindo? O intérprete dele é o Raul Chatopadilha. Ele teve, ó, assim, acho que 4 dubladores, vamos ver. O primeiro dublador foi o Older Casarré. Infelizmente, ele faleceu também, vítima de uma bala perdida. O segundo dublador, Gervásio Marques, que, assim, o Gervásio Marques, o segundo dublador, ele faleceu também, tá? O terceiro dublador, sim, é ele de novo, Gustavo Berriel, que dublou o Jaiminho lá nos estúdios Gábia, lá na dublagem pro DVD. Não, eu errei, gente, de novo. Assim, o terceiro dublador do Jaiminho, na verdade, é o Potiguara Lopes. Que ele de novo, o Potiguara Lopes. Foi aí que depois veio ele de novo, Gustavo Berriel, tá? Dessa vez eu fiz certo, porque eu esqueci de novo a ordem. Mas enfim, o primeiro, assim, o terceiro foi o Potiguara Lopes. Depois, ó, foi ele de novo, o Gustavo Berriel, que, como eu disse, dublou o Jaiminho lá nos estúdios Gábia pro DVD. O próximo dublador do Jaiminho é o Valdir Fiore, que ele dublou o Jaiminho lá no desenho animado do Chaves. Ele foi a primeira voz, porque ele faleceu, tá, gente? Ele havia falecido. E o último dublador do Jaiminho é o Glauco Marques, que foi a segunda voz do Jaiminho no desenho do Chaves, que dublou também lá na sexta e na sétima temporada do desenho do Chaves. Certo? Agora vamos falar do Godines, o último personagem da nossa lista, que o intérprete dele, ó, é o Horácio Gomes Bolanhos, que é o irmão do Chespirito aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ele foi dublado, primeiro ele foi dublado pelo Silton Cardoso. E ele, assim, gente, infelizmente, ó, uma ressalva, que ele
ele faleceu, tá, galera? O segundo dublador foi o José Soares, que dublou ele lá no episódio Aula de Matemática. O terceiro dublador é o Elcio Soldre, acho que é assim, Elcio Soldre. Ele foi o terceiro dublador do Godines. E o próximo dublador é o Alexandre Marconato, que dublou o Godines no Multishow. Inclusive ele foi a primeira voz do Godines no desenho animado do Chaves. E por fim, ó, o último dublador do Godines é o Dudu Espinosa. Ele foi a segunda voz, ó, do Godines lá no desenho do Chaves. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o like aí, tá? Compartilha para seus amigos, ó. E também siga lá no Instagram e no Facebook, que são as minhas redes sociais. É @irmão Medeiros da Silva. Então é isso. Tchau, gente. Ó, se você é novo aqui no canal, ó, seja bem-vindo, tá? E aproveita e se inscreve no canal e deixa vários comentários, porque se você assim só assistir o vídeo e não compartilhar, não deixar o like e muito menos comentar, aí você não tá me ajudando, né? Então é isso, gente. Se inscreve aí, tá? Dá o like, compartilha pros seus amigos e fui!